Fala, meu povo, aqui é o professor Ezequiel Santos. Vamos para mais uma aula de geografia. Vamos falar de globalização em um momento que estamos, de certa forma, trancados em casa, em um momento em que o mundo foi integrado por uma doença, né, por um vírus, em um momento também muito contraditório em que houve aí discussões sobre atendimento da demanda dos mercados, já que a globalização, o símbolo dela é o comércio, a informação e esse processo de integração aí no geral. Então veja o seguinte, tem gente que pensa a globalização só na década de 90. Na verdade, quando a gente começa a estudar a globalização, a gente percebe que é um fenômeno muito anterior a isso, né? Quando a gente olha ali para o século XV, com o século XIV, século XV, com a expansão marítima comercial a partir do mercantilismo que vai ocorrer, né, no mundo, isso já é um primeiro passo para o processo de globalização como a gente conhece. Enquanto continentes estavam tão distantes, as grandes navegações, as embarcações passaram a aproximar, apesar de certa forma bastante distante ainda, né? Você imaginar que uma navegação da Europa para o Brasil levava quase 60 dias, mas era um processo de integração, era o primeiro passo. Então a gente já pode considerar ali, ó, o início do século XV como o processo inicial da globalização. Posterior a isso, a gente tem o século XVIII, século XIX, com a Revolução Industrial, a gente tem o dinamismo da informação e a velocidade do transporte que vai melhorar com os trens, tá? A partir do século XX, a gente tem a independência econômica dos estados nacionais, a formação do conceito de nação, os países começam a se formar num cenário mais parecido como a gente conhece hoje. E aí, a gente tem em 1985 o Theodor Levits, The Global of the Market, que vai escrever o seu livro cunhando ali o termo globalização, e a gente pode dizer que a globalização se apresenta com 4 formas diferentes. A gente tem aí a globalização informacional, que é o mecanismo que promove a instantaneidade. Você está vendo essa aula pelo YouTube, eu acabei de postar ela, ou quem estava vendo logo assim que eu postei, assim que o sininho foi ativado, tá? Independente do lugar onde eu esteja, de onde você esteja, mas você viu que a aula foi postada instantaneamente. Essa característica da informacionalidade, da informação com a velocidade que a gente tem hoje, é uma característica da globalização. Uma mensagem no WhatsApp, uma postagem de uma série nova, de um filme novo, e a gente você vê na hora que foi postado, a transmissão ao vivo de um jogo, de um show, uma live, é tudo mecanismo que o Instagram, as redes sociais, as redes de streaming, como o próprio YouTube, né, o Spotify, são mecanismos que promovem essa instantaneidade. Tá? A gente tem a globalização cultural, que é onde a gente tem ali um choque de cultura e a imposição imperialista. Você vai ter muitas marcas que eu coloquei aqui, ó, que apesar de alguns até você não consumir, mas essas marcas você conhece. O que é isso? É a globalização cultural. Você sabe que isso aqui é o Mickey, você sabe que isso aqui é a McDonald's, que isso é o Shell, que isso é o Apple. Você sabe, a partir de um processo de imposição cultural, que as marcas, apesar de estarem em outro país, você conhece ela. Você conhece o Google, que é dos Estados Unidos, assim como o Yahoo. Você conhece a Apple, que também é dos Estados Unidos. Você conhece a Chevrolet, que também é dos Estados Unidos. A Mitsubishi, que é do Japão. Você conhece a Volkswagen, que é alemã. A Nestlé, que também é alemã. Tá? E aí é interessante que esse processo de globalização cultural pode levar os indivíduos a formarem um que a gente chama de a ideia de possível homogeneidade de pensamento e de consumo, né? Que é para onde o capitalismo ele empurra a gente, que é a ideia em que todo mundo tem que viver da mesma forma. Isso pode até gerar doenças, né? Causadas aí pela ansiedade de consumir produtos impostos. Uma outra forma da globalização é a globalização geográfica, onde ela vai ter na forma horizontal e vertical, né? A globalização horizontal está associada da influência lateral que as marcas podem causar, e a globalização vertical está associado à influência, né, de diversas partes do território por diversas ações. Nós também temos a globalização política, né, que é a globalização formada pelos organismos internacionais, e esses organismos que também vão ser conhecidos da gente, né, como a WWF, a ONU, a Unicef, o FMI, né,
que na verdade é Fundo Monetário Internacional, mas que foi um banco criado para ajudar os países mais pobres no seu desenvolvimento, quando na verdade não ajuda em nada, por isso que a turma chama de fome e miséria internacional. Então, tem o G8, né, que é o grupo das economias mais importantes, de destaque. Então, esses aí são símbolos da globalização política. A característica da globalização é que a gente pode comprar um produto e esse produto pode ter passado por diversos países, seja ele um iPhone, um avião, um celular. Por quê? O conceito de Global South, que é um conceito interessante, que as empresas elas colocam a fábrica em um determinado lugar e essa fábrica, ela necessariamente não precisa produzir tudo ali. Ela pode ser apenas o local de montagem do produto. E as peças desse produto que a fábrica fabrica vêm de vários lugares do mundo, como da China, do Japão, dos Estados Unidos. Aonde for mais barato produzir, você produz lá, bota dentro de um avião, no navio, traz para onde você monta e faz o custo mais barato da produção. É interessante destacar isso porque é possível fazer isso hoje por conta do processo da velocidade do transporte, que é muito rápido o transporte de navio e o transporte de avião. E para atender a demanda do mercado, isso cai muito bem quando se trata de produção sobre demanda e de buscar diminuir a produção, o preço da produção dos produtos. Você vai catar aí onde é mais barato produzir determinado componente e aí manda produzir lá e depois você traz e faz a montagem, melhorando aí o seu lucro. Nesse cenário da globalização, a gente tem o que nós chamamos de mundo desenvolvido. O que é um mundo desenvolvido, né? O mundo desenvolvido é formado pelos países que têm uma alta concentração de capital financeiro, tem um grande desenvolvimento técnico e científico, tá? Você vai ter aí os melhores descobertas, aí, investimentos, principalmente em educação e tecnologia. É uma economia industrial e de serviços significativa. A população ativa, que é a população que está trabalhando, se concentra no setor de serviços e no setor industrial, terciário é serviço e comércio e secundário é industrial. Esses países desenvolvidos eles vão exportar muitos bens industrializados, então são os países que produzem a maior parte dos produtos que nós consumimos. Por quê? Por que eles vão exportar esses bens? Porque eles inventam, porque eles criam, porque eles produzem. Outra coisa, esses países eles vão ter sede das empresas multinacionais. Por exemplo, onde é a sede da Nestlé? Na Alemanha. Onde é a sede da Volkswagen? Na Alemanha. Onde é a sede da Nike? Nos Estados Unidos. Onde é a sede da Apple? Nos Estados Unidos. Eles vão ter a sede das empresas multinacionais. Uma correção, a sede da Nestlé é na Suíça, tá? Não na Alemanha. Esses países eles vão ter a sede das suas empresas, que vão atuar em vários países, só que ali é para onde vai o lucro, tá, dessas empresas. Nos outros países ficam apenas as filiais. Você vai ter sociedade com um ótimo bem-estar social, um elevado índice de IDH, de qualidade de vida, né? E a população adulta e idosa com baixa natalidade e com baixa mortalidade, ou seja, morrendo pouca gente e nascendo pouca gente, porque são países que atingiram um considerado desenvolvimento econômico. Em meio a tudo isso, esses países eles conseguem de alguma forma influenciar a cultura, influenciar o padrão de consumo, influenciar por meio hoje da informação, da tecnologia, dos meios sociais. Você consome aí um sanduíche da McDonald's, você consome aí um celular da Apple ou da Samsung, ou qualquer série que vem de fora, por conta do processo de globalização e de influência cultural que esses países fazem sobre os países de menor desenvolvimento econômico, tá? E a gente tem aí como exemplo, né, de desenvolvimento e criação de cultura os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia, com a Alemanha, França, Bélgica, Portugal, Espanha. Você imaginar, por exemplo, a Champions League, você imaginar, por exemplo, a Hollywood, você imaginar o Avatar, os avatares do Japão, né? Os desenhos em mangás, todo esse processo de influência cultural dos países desenvolvidos chegam de maneira muito vertical, a ideia de globalização vertical, nos países menos desenvolvidos. E esses países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, tá? A gente pode dizer até que é um mundo pobre, dependendo do país. Pode ser que esse país esteja em desenvolvimento e não seja pobre, como é o caso do Brasil.
O Brasil é um país em desenvolvimento, mas economicamente ele não é pobre, tá? Ele tem aí, tá entre as oitavas economias mais fortes do mundo com relação ao PIB, mas é um país que apresenta a característica de país pobre, principalmente com relação ao IDH, os investimentos em educação, saúde, infraestrutura, qualidade de educação. Você vê, muita gente não está podendo assistir aula à distância porque não tem internet em casa. Num país tão rico, num país que desenvolve tanta coisa, e tem gente ainda que não tem internet, que não tem um computador, que não tem um celular. Então é um país que, apesar de ter um desenvolvimento econômico considerado, a gente não pode, no Brasil é um país rico economicamente, mas ele é pobre quando se fala do social, tá? Isso é uma característica que a globalização ela mostra e escancara muito forte, porque diferentemente do mundo desenvolvido, os países em desenvolvimento vão apresentar as seguintes características: diversos graus de endividamento, dependência tecnológica e financeira, economia de base agropecuária e extrativista, ou seja, você vai depender muito da tecnologia que vem de fora e vai produzir coisas que não têm um valor econômico muito alto, porque dentro da globalização os valores eles são impostos pelo mercado. Então, enquanto o Brasil produz grãos, produz carne, que não é tão caro assim, apesar de ser importante, que não é tão caro assim para alimentar o mundo, a gente compra chips, processadores, componentes eletrônicos muito mais caros, e isso, imagina, você produz aí milhões e milhões de toneladas de grãos, de tonelada de carne, de ferro, e recebe ali um valor, só que você vai ter que gastar muito mais para conseguir tecnologia, e tecnologia é muito mais cara, infelizmente, do que comida, né? E aí, ó, população concentrada no setor primário e terciário. Primário é o quê? Justamente agricultura, pecuária, terciária, comércio e serviço. Exportação de matéria-primas agrícolas ou minerais, manda para fora, tá? Presença de filiais de empresas multinacionais. A Jeep, a Fiat. O que é a Jeep e a Fiat? É uma filial aqui no país, apesar de tudo que ela faz, é uma filial. O dinheiro não fica aqui, vai para a Itália, porque a sede é lá, tá? Grandes desigualdades sociais, médio ou baixo IDH e participação da população jovem na Ásia, América Latina, área Ásia Meridional, Oriente Médio, são exemplos de regiões do mundo pobre ou em desenvolvimento. Logo após a Segunda Guerra Mundial, economistas e jornalistas passaram a cunhar um conceito de teoria dos mundos, tá? Vê, após a Segunda Guerra Mundial, passaram a cunhar um conceito de teorias dos mundos. O que seria a teoria dos mundos? Seria dividir o mundo em 3 mundos. O primeiro mundo seria o quê? O mundo capitalista. Mundo capitalista. Com quem? Com os Estados Unidos, comandado pelos Estados Unidos, com a Europa Ocidental, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Grécia, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia e Japão. Seria o primeiro mundo, países ricos, capitalistas, desenvolvidos. O segundo mundo seria formado pelos países socialistas, os países do bloco socialista da União Soviética, mais a China, mais Cuba, tá? Você pegava toda a União Soviética ali, pós Segunda Guerra, a União Soviética era formada pela Rússia e uma série de outros países. E aí você tinha ali o segundo mundo. E o terceiro mundo constituído pelos países da América, da África, da Ásia e da Oceania. E seriam países capitalistas, só que países capitalistas pobres. Tá? Esse era o conceito da teoria dos mundos após a Segunda Guerra, que é um conceito que vai vir ao fim, né? A gente vamos chamar isso de velha ordem, e quando acaba a década de 80 e começa a década de 90, é a chamada nova ordem mundial. A nova ordem mundial, ela tem como característica o processo de globalização, que é sair da teoria dos mundos, do mundo bipolar que você tinha de um lado o capitalismo, do outro lado o socialismo, e passar a ter agora vários blocos de poder, vários blocos econômicos. Quando acaba a Guerra Fria, né, vem a Segunda Guerra, vem a Guerra Fria, que é a guerra entre Estados Unidos e União Soviética, mas é uma guerra ideológica, é uma guerra de sistemas, o sistema capitalista dos Estados Unidos e o sistema socialista da União Soviética. Quando acaba a Guerra Fria, a gente tem ali um processo de mudança no mundo. O mundo era bipolar, dividido em 3 mundos, né? Primeiro, segundo e terceiro. E aí vai ter um reordenamento, onde eles vão chamar de nova ordem mundial.
e vai surgir ali vários núcleos de poder sobre o eixo capitalista. Os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra, o Japão, tá? E aí esse processo de globalização, ele vai contribuir para essa questão da integração desse novo arranjo espacial, que vai ter como característica o modelo de economia de mercado, intensificação das trocas em escala mundial, concorrência entre empresas, abertura de fronteiras para permitir a circulação de pessoas, de bens, de serviços, capitais e informação. Ou seja, num mundo globalizado, você vai ter que ter a fronteira aberta, tá? Para a circulação de pessoas, bens e serviços, apesar que na prática a gente não vê isso, tá? Deslocamento das empresas para reduzir o custo da produção. Lembra que eu te disse o conceito de global source, que é o conceito de produzir um produto, só que as peças vêm de vários lugares? Justamente isso. Você descentraliza a produção, é a nova divisão internacional do trabalho, né? Você vai buscar onde é mais barato produzir e faz só a montagem do produto para poder diminuir o custo. Então, gente, valeu aí. Continua firme, pega a ficha lá para resolver os exercícios e até a próxima aula.